Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor nessa tarde, amém, queridos? Motivo de alegria estarmos mais uma tarde, aleluia, na presença do Senhor, com mais uma live da tarde da bênção, né? Vocês que estarão conosco nessa tarde, é motivo de alegria, glorificar o Senhor, né, pela vida de cada um de vocês que vão estar conosco. Que Deus o abençoe, abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Então, nessa tarde, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que está aqui no livro de Jonas, né? A gente está feliz porque esse final de semana tivemos ali no assentamento, né? Santa Irene, tivemos visitando algumas famílias, muito bom, né? Glória a Deus, trabalhar para o Senhor é gratificante, é bom estar na presença do nosso Deus. E ali muitas famílias, amigos, irmãos que a gente conversa, né? Dá risada, que ali a gente compartilha coisas, bênção, né? E é muito bom, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, né? Pela vida de cada um que estará conosco nessa tarde. Aleluia. Joana Martins, Deus te abençoe, querida, né? Que eu acho que você, a minha sobrinha Rose também, que Deus abençoe, Rose. Glória a Deus. Eu não tenho certeza, mas Joana, você acha que é a irmã do Beto, né, do Beto dos meninos lá, né? Da Jovina, da Tiana. Glória a Deus, que Deus te abençoe, viu, querida? Irmã Verinha Jimenez, também Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos nessa tarde. Aleluia, né? Então eu quero ler aqui 3 versículos da palavra de Deus no livro de Jonas, né? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, queridos, né? Aqui no livro de Jonas, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, ó. O versículo, né, de 1, 2 e depois o 9. Glória a Deus, uma palavra que a gente vai... Juscenilda, Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Então, a palavra de Deus em Jonas, capítulo 2, diz assim. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares. O 9. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Olha que palavra maravilhosa aqui no livro de Jonas. Glória a Deus. Na minha angústia, diz Jonas, clamei ao Senhor e ele me respondeu. E ao mesmo tempo, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Glória a Deus pela palavra de Deus aqui no livro de Jonas, capítulo 2. Uma palavra maravilhosa onde, quando Jonas passou por momentos difíceis ali, por desobediência, né? Nós sabemos que Jonas desobedeceu uma ordem do Senhor e depois ali ele pagou consequências, né? Pagou um preço. Mas no mesmo tempo que ele estava ali passando por um momento difícil, a Bíblia diz que ele, na minha angústia, clamei ao Senhor. Então nessa tarde, querido irmão, querida irmã, aleluia, louvado seja o Senhor. Clamor nessa tarde. O que você precisa clamar ao Senhor? O que você precisa de Deus? Jesus Cristo. Queridos, a conexão parece que está meio estranha aqui, mas é um aparelhinho aqui ligado, mas enfim. Desculpa, né, que tá saindo aqui um pouquinho do ar, mas vamos em frente, né? Pela desobediência, Jonas pagou o preço, mas enfim, ele clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Deus atendeu o seu pedido, né? Então, nessa tarde, qual é o seu clamor? Qual é o seu pedido? Aleluia, para Deus nessa tarde. Irmã Alcina, Deus abençoe, né? Também, sua casa, família, já tem aqui o pedidinho de oração por você, pela, né, família. Deus é muito bom. Sim, irmã Verinha, caiu a internet, eu vi. A gente percebeu aqui, mas eu acho que já voltou ao normal.
Eu tô com o aparelho aqui que não é para cair, mas enfim, né? A gente não tem domínio sobre, né, esses aparelhos, mas enfim, glória a Deus, vamos em frente, né? Para a glória do nosso Deus. Andréia, Deus abençoe, querida, você, sua casa, família. Aqui também tem alguns pedidos de oração já por você, por sua casa, e eu vou daqui a pouquinho mencionar. Então, queridos, nessa tarde, o que você precisa de Deus? Só que ao mesmo tempo, quando nós oramos e pedimos algo, né, para nós, a gente tem que lembrar que aquilo que nós votamos, como Jonas disse, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que eu votei, pagarei. Queridos, temos que ter cuidado para pagar os votos que fazemos ao Senhor. Ele cobra, ele espera, né? Ele espera que nós façamos de grato, né? De gratidão, né? Então ele espera. Então que nós possamos, né, regozijar na presença dele, louvar, bendizer o nome, aleluia, santo desse Deus todo-poderoso, que a ele pertence a salvação. Amém? Então que nessa tarde, você que está conosco, né? Minha cunhada Elizabeth, Deus abençoe, também está já conosco online. Deus abençoe a cada um dos irmãos que continue conosco, né? Ouvindo esta palavra, ouvindo aquilo que Deus tem para nós nessa tarde. Aqui eu tenho quase assim, acho que uns 20 pedidos de oração ou mais, né? Irmão Val, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus também, viu? Deus abençoe você e sua casa. Queridos, eu quero pedir oração por mim, pelo pastor Luiz, a gente precisa de oração. Também pela minha família, né? Meus irmãos, Luci, Moacir, a Márcia, toda a família, Simone, toda a sua família, a Andréia, toda a família ali no Paraná, né? Andréia, a Fabiana, a mãe dela, a Cida, enfim, todas as famílias deles, né? Cada um com a sua família, a Hannah, o Alif, que está lá, né? Na Itália, que Deus põe as mãos sobre eles. Justiça, minha irmã Fabiana, e pelo Claudenir. Vamos orar, né? Como eu falei, por toda a sua família. Claudenir é o esposo da Fabiana. Vamos orar, libertação, verdade. Eu tenho aqui o nome dele marcado, né? Que Deus liberte em nome de Jesus. A Ju também está pedindo pelo Lucas, né? O sobrinho dela vai passar por outra cirurgia lá em Recife. Vamos continuar orando, né, Ju? Só Deus para pôr as mãos, para ter misericórdia, cura e libertação, né? Vamos orar sim. Aqui também mais pedidos pelo Osnildo, irmão Osnildo, presbítero, pelo presbítero Edgar, pela mãe dele, Dona Laura, pela Alcina, né? Irmã Alcina está conosco, ela está com dengue, né? Pela sua família, pelo Júnior, Mateus, Maria Vitória, o esposo da Maria Vitória, toda a família da irmã Alcina, em nome de Jesus. A irmã dela, Ana Lourdes, pelo neto, né, da irmã Cauã, que está precisando de oração, pela irmã Edelci, toda a família, pelo assentamento ali Santa Irene, onde estivemos esse final de semana. Glória a Deus. Cristiane Paulino, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus, viu? Estamos com saudade de você. Ali o povo do assentamento, irmãos, visitamos várias famílias, agradeceram a visita, enfim, fizemos o culto lá domingo, foi uma bênção, né? Continuar orando pelo assentamento Santa Irene, alguns irmãos lá do Santa Ana também, a irmã Adriana, seu esposo Adriano, todas as famílias ali. Pela irmã Luísa Buzetti, né, que está já recuperando praticamente já da gripe forte que deu, primo Jamil, que está em recuperação também, pela irmã Ercília, que vai estar mudando ali de Campo Grande para Sorocaba, né? Essa amada irmã que a gente conheceu online aqui pelas lives, ela me mandou um recadinho que vai estar voltando para Sorocaba, onde mora 2 filhos, né? Louvado seja o Senhor. Irmã Cristiane está pedindo oração por um conhecido que pegou o dengue. Valdemir, vamos orar. Pressão alta, amém, né? E mais alguém que ela pôs, não deu tempo eu ler. Pastor Luiz. Enfim, irmãos, o Luiz está anotando aí, vou continuar aqui. Pelo Wilson e Rosana, o Wilson ainda está internado. Pela Silvana Guedes, pelo irmão Márcio Oliveira e família, irmão Márcio Rogério e família, pelo Ricardo da Tiana, né, da prima Sebastiana, pelo Ricardo da irmã Marilene, pela Dirce, pelo Marcos, pela Sebastiana, né, a mãe dali do Ricardo também, para a semana passada pediu oração por saúde, família, pela obra missionária,
né, por todos os missionários a campo, né, que estão levando a palavra de Deus, pelo Brasil, não esquecermos de orarmos pelo Brasil, e por todos os ministérios da minha igreja, né, da nossa igreja IEPP, e por todas as igrejas, né, na face da terra, aonde ali está anunciando a palavra de Deus. Irmã Tânia Teixeira, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus, você e sua casa. Continuar orando, irmãos, para com os outros, porque Deus é grande em poder. Aleluia, né? Louvado, engrandecido seja o nosso Senhor Salvador Jesus. A irmã Vera já conheci. Mas ela está agradecendo. Enfim, irmãos, vários pedidos de oração. O pastor Luiz está anotando mais alguns, né? Depois na live a gente vai estar anunciando no finalzinho. A Tânia Teixeira pede oração por ela. Está com hemorragia. Vamos orar que Deus possa, né, pôr as mãos e cessar toda a hemorragia em nome de Jesus, né? Como houve alguém ali na palavra de Deus, né? Aquela mulher com fluxo de sangue, né? Que seguiu Jesus e tocou na orla dos vestidos de Jesus e foi curada. Então nessa tarde toque em Jesus, Tânia. Jesus pode te curar. Eu creio em nome de Jesus e através da nossa oração, nossa que estamos aqui, eu, meu esposo, os irmãos que estão conosco, você, enfim, uma corrente de oração, a nossa fé unindo, né? Deus vai agir em vários problemas aqui, onde eu mencionei já nessa tarde. Então, vamos orar? Momento de orar, momento de clamar, aleluia. Não esquece, irmãos, de orar pelo Brasil, pelos missionários, viu? É necessário, pelos países ali em conflito, né? De guerra, países que terremoto, aqui no Brasil, tantas calamidades, tantas coisas, né? Que está acontecendo também. Deus é Deus de providência, Deus é Deus de milagre. Nós temos que crer, confiar, aleluia, e clamar, orar, interceder, porque Deus é poderoso para agir e fazer muito mais, aleluia, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai querido, na tua presença nós te damos graças, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, que é tão grande, Senhor, que um dia derramou lá na cruz do Calvário e até hoje está sobre as nossas vidas através do sangue do Cordeiro. Que o Senhor nessa tarde entra com tuas mãos de providência sobre a vida de cada um dos pedidos de oração que eu fiz aqui nessa tarde. Outros que os irmãos têm pedido na live. O Senhor é Deus que conhece. O Senhor é Deus de cura, de libertação, de restauração. O Senhor é Deus de portas de trabalho. O Senhor é Deus de aposentadoria. O Senhor é Deus de algo na justiça. Então, nessa tarde, Senhor, colocamos diante de Ti todas essas causas. Causas de famílias também. Alguns, ó Pai, com separação, alguns com discussão, alguns com problemas graves no meio da família. Que o Senhor entra com providência, Pai. Acalma toda tempestade, todo mal, tudo aquilo que tem se levantado no meio das casas, famílias, lares, que seja repreendido em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Liberta esse menino, esse homem, esta mulher, liberta esta jovem, Senhor, restaura esse casamento, abre esta porta. Deus, o Senhor conhece. Espírito Santo age no meio de todas essas famílias, a qual nós mencionamos. São vidas preciosas, vidas que precisam de Ti. Como nós lemos na Tua palavra, Jonas, aleluia, onde ele clamou ao Senhor e Tu ouviste a oração dele. E depois ele agradecendo a Ti, Senhor, pelo voto que ele fez e que ele iria cumprir todos os votos que ele tinha feito diante da Tua presença. Nessa tarde eu não sei o que o meu irmão, minha irmã está precisando. Alguns eu sei porque ele comentou, mas o Senhor conhece o profundo, Pai. Então liberta agora, queima toda enfermidade, toda hemorragia, seja repreendida agora, saia em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Toca na vida da Tânia, Senhor, na vida de cada uma das irmãs e irmãos que está conosco nessa live. Qualquer coisa que estão, Pai, incomodando, seja repreendido, seja sarado, curado, em nome de Jesus. Da alegria do Teu Espírito Santo. Continua, Pai, abençoar
levar a tua palavra, muitas vezes em lugares distantes, longe de família, longe, Pai, de toda a parentela. Mas o Senhor é Deus que supre, o Senhor é Deus de providência. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa tarde. Estamos nessa tarde, junto com nossos irmãos que estão online, todos nós, com uma corrente de oração, crendo, Senhor, que Tu és o Deus que age, o Deus que faz, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus é bom. Deus é poderoso para agir e fazer além de tudo aquilo que nós pedimos. Amém? Vamos então agora passar para o meu esposo, pastor Luiz, minha prima Célia, irmã da Dalva. Célia também já está conosco. Deus abençoe, Célia, você, sua filhinha, toda a sua casa, viu, querida? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nós louvamos a Deus, porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. E é por isso que nós estamos aqui na dependência de Deus, através do Espírito Santo, né? Sabemos que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia. Por isso é que nós temos que perseverar, né? Sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós necessitamos. Amém, Jesus. A Ivone trouxe uma palavra aí para nós a respeito de Jonas, né? Sabemos que para ser profeta, aonde muitas vezes Deus Ele nos convoca, nos envia para determinado lugar, aonde muitas vezes falta fé, muitas vezes a fé ela fica abalada, mas nós temos que obedecer. E isso é importante, né? Quando nós obedecemos e propomos a fazer aquilo que Deus quer realizar, irmãos, descansa no Senhor, né? Confia no Senhor. Igual ela disse, esse final de semana, nós estivemos ali no Mato Grosso, em Anaurilândia, no assentamento, e ali, com muitas dificuldades, né? Porque vem chovendo muito, porque lá é só estrada de terra, muito barro, muita chuva, um povo, vamos dizer assim, sofrido. Mas quando a gente chega aqui e leva a palavra de Deus, o povo se alegra, o povo recebe assim de um coração grato, Aleluia, né? Verdade. Uma alegria, uma felicidade, porque sabemos que Deus é que opera milagre. Então nós somos gratos a Deus, Deus tem nos encorajado, porque Deus Ele vela pela sua palavra. Deus é Ele que está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Onde o próprio Jesus mesmo Ele nos ensina que não caia um cabelo da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Por isso, irmão, é que nós temos que aprender a confiar, aprender a depender desse Deus maravilhoso, né? Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra principado, potestade, as hóstias do inferno, que se levanta contra a humanidade. A gente, aonde nós estivemos, ficamos muito felizes, tivemos a oportunidade de falar para muitas pessoas do amor de Jesus, tivemos visitando, e no domingo à tarde nós tivemos um culto lá no local em que Deus tem preparado para nós. Porém, em outro assentamento, né, distante um pouquinho de onde nós estávamos, mas no mesmo município, houve ali uma tragédia, vamos dizer assim, uma briga entre família, em que 3 pessoas perderam as suas vidas, né? Após uma inauguração de uma quadra coberta lá no local, o que aconteceu? Uma briga entre famílias, alguma desavença, e 3 pessoas perderam a sua vida lá, né?
por briga, né? E há poucos dias atrás nós ficamos também sabendo lá em Sinópolis, né, onde houve aquela chacina lá em que 7 pessoas perderam a vida. E agora, sábado agora de noite, vamos dizer assim, né, mais 3 pessoas. Então a gente fica muito triste, né? Porque sabemos que temos um adversário que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Aleluia. é aquele que nos dá vida e vida em abundância. Glória a Deus. Por isso é que nós temos que pôr em prática o ID, pregar o Evangelho a muitas vidas, muitas famílias carentes e necessitadas. Porque o próprio sábio Salomão, ele nos ensina lá em Provérbio que o homem sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Que nós possamos ser homens e mulheres sábios que ganham almas para Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque a gente vê tanta carência do amor de Deus. E nesta tarde eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, em que a palavra do Senhor diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Por quê? Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então nós vemos, irmãos, que o mundo está carente do amor de Deus. E nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Porque estamos vivendo os princípios das dores, aonde os sinais estão nos revelando através da palavra do Senhor, em que Cristo está prestes a buscar a sua igreja. Por isso, há uma necessidade de nós estarmos mais compromissados a estar na presença de Deus, para que Deus possa nos sustentar com o seu grande amor. Nós vivemos numa sociedade terrivelmente carente, tanto em valores essenciais do ponto de vista moral, quanto em itens básicos à vida física, como o saneamento, a saúde, educação, transporte e segurança. Então nós estamos vivendo num tempo perigoso, num tempo difícil. E nós, quando nos apegamos com a Deus, dependemos do seu grande amor, a gente pode ver as mãos do Senhor nos ajudando, nos Senhor, fortalecendo, para que nós possamos ter vitória. No entanto, o amor por Deus nos ensina que qualquer comunicação natural será vazia se não for motivada e sustentada pelo amor. Por isso é que nós temos que conhecer a sua palavra. Aleluia. Buscar a palavra de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas Deus possa fazer na nossa vida. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos vivendo
um momento difícil, conforme eu tenho dito, em tempos perigosos, em que a sociedade ela tem se acomodado. O formalismo na religião cristã, ele, vamos dizer assim, está nos dias tão difíceis, aonde Jesus passou e deixou para nós. O amor de muitos estariam se esfriando. E isto é o formalismo que está entrando no meio da família, no meio da igreja. E é por isso que nós temos que nos preparar cada dia mais a estar na presença de Deus, para que Aleluia. O amor de Deus nas nossas vidas, ele não venha se esfriar. O formalismo religioso é um mal que pode assolar a nossa comunhão com Deus sem que percebemos. Por quê? Porque a gente vai deixando de ter compromisso com Deus, vamos deixando de ter compromisso com o ministério, vamos deixando de estar congregando, e muitas vezes por poucas, vamos dizer assim, por situações assim que muitas vezes tem nos tirado da presença de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina lá em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 2, onde a palavra do Senhor diz que Deus, ele está conosco quando nós estamos com ele. Aleluia. Se o deixamos, ele também nos deixa. E nós vemos que esta comunhão em que nós temos que ter com Deus, muitas vezes estão deixando de ter essa comunhão e muitas vezes não têm percebido. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, a andar na sua presença, a depender do seu grande amor, a desenvolver uma intimidade com Deus através do Espírito Santo. Então nós vemos aqui o formalismo e nós vemos tantos e tantos obreiros trazendo advertências e muitas vezes muitos não têm se apegado àquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra. O profeta Isaías, aqui no capítulo 1, versículo 13, a parte A, a palavra do Senhor diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que aproximar-nos com um coração aberto, um coração contrito, aproximar-nos diante de Deus com sabedoria, com entendimento, que é Ele que está no controle da nossa vida. Aleluia. Porque o próprio profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, diz o Senhor: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em coisas aprendidas por rotina. Por isso, irmão, é que nós temos que nos aproximarmos de Deus, aleluia, na certeza em que Ele está no controle da nossa vida. Não apenas com segundas intenções, com segundo interesse, mas sim com um coração puro, um coração voltado ao Senhor. Amém, conforme aleluia. O Senhor Jesus, ele disse lá para a mulher samaritana que ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. Jesus, ele nos traz aqui na palavra de Mateus 23, versículo 23, por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo perigoso, um tempo difícil, um tempo de apostasia, e é momento de nós vigiar, conforme Jesus disse: vigiai e orai, aleluia, para que não entreis em tentação. E aqui em Mateus 23, versículo 23, a palavra do Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciai o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíamos, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então nós vemos aqui o formalismo, que você começa a se acomodar, e muitas vezes muitos não têm percebido, e você começa a se aproximar de Deus como um religioso, né? De qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, meu irmão. Nós temos que sermos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e verdade. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem nos dado o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Ele que nos ajuda. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua prova, qual é o momento difícil, o momento perigoso que você tem vivido. Mas uma coisa eu sei, que Deus é que está no controle de todas as coisas. Por isso, nós temos que assumir um compromisso, nós temos que assumir uma responsabilidade, porque ela é única. A oportunidade que Deus tem nos dado, ela é única. E nós não podemos, no nosso dia a dia, estar vivendo em área de risco, aonde a presença de Deus não está. Por isso é que nós temos que realmente cultivar o amor. Porque Deus, Ele é amor. Aleluia. E quando nós cultivamos esse amor, em que nós adquirimos conhecimento da palavra de Deus, nós não somos enganados. Por quê? A gente vê que o conhecimento do homem é vaidade. O conhecimento humano é vaidade. Porém, o conhecimento da palavra de Deus é sabedoria. O profeta Isaías, aqui no capítulo 44, versículo 25, diz que desfaço os sinais dos profetas falsos, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transformo o seu conhecimento em loucura. Por quê? Porque são conhecimento humano, né? E nós vemos que tudo isso é vaidade. Por isso é que nós temos que conhecer a palavra, examinarmos a palavra de Deus, porque é através desta palavra que nós alcançaremos a salvação em Cristo Jesus para toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: se alguém pensa saber alguma coisa ainda, não sabe como convém. Isso eu tenho aprendido de muitos e muitos anos, de muitas décadas, servindo o Senhor, andando na presença de Deus. Eu tenho dito muitas vezes para Ivone, muitas vezes para muitos amigos, agora que eu estou começando a entender. Porque aqui nós vemos aqui, 1 Coríntios 8, versículo 2, vou estar repetindo. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E é por isso que nós temos que depender totalmente desse Deus maravilhoso, porque é Ele que tem que estar no controle da nossa vida. Aleluia. Porque glória a Deus. Nós vemos aqui em que eu estive passando, em que nós estamos vivendo tempos perigosos, aonde mesmo nesse final de semana, aonde nós estivemos ali perto, no município, na região, onde nós estivemos evangelizando, 3 pessoas perderam a vida. E aquelas pessoas que perderam a vida entre 30 e 50 anos. Pessoas novas. Por quê? Falta de conhecer o amor de Deus. Falta de conhecer esse Jesus maravilhoso que tem nos dado a oportunidade. Deus. Porque nós vemos que o sacrifício, ele é insuficiente para obter a salvação. Deus, Ele quer obediência. E nós vemos que muitas vezes o ser humano, por falta de conhecer a palavra, de ter um relacionamento com Cristo Jesus, ele não submete a palavra, não submete a Deus.
E muitas vezes quer alcançar a salvação por sacrifício. E não é desse jeito, porque Jesus, ele já sacrificou por nós. Amém. Lá na cruz do Calvário. Aleluia. E a palavra de Deus nos ensina que não há outro intermediador a não ser Cristo Jesus. E ele mesmo declarou lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, ele nos ensina, pois eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Senhor. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O que é isso, irmão? É obediência à sua palavra, naquilo em que Deus tem deixado para nós. Por isso, nós vemos que muitos têm errado, porque não conhecem a palavra de Deus. O salmista aqui no Salmo 51, versículo 16 e versículo 17, a palavra do Senhor diz, não te compadece em sacrifício, senão eu os traria. Não te deleitas em holocausto? O sacrifício para Deus são um espírito aquebrantado. Aleluia. E um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então é isso, irmão, em que nós temos que aprender a ter amor, o amor de Deus, porque Deus, ele é amor. Porque quando o amor de Deus, ele contagia os nossos corações, em que nós aprendemos a sua palavra, conhecemos a sua palavra, vivemos a sua palavra, este amor, ele nos ensina através do Espírito Santo. Porque o amor, conforme nós vemos aqui, em 1 Coríntios 13, aqui a partir do versículo 4, que diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos ensinando que o amor de Deus, ele nos ensina como no passado, como referência em que homens foram usados por Deus através do seu grande amor. Nós vemos aqui um alto aviltamento, ou seja, a humilhação do justo. Nós vemos Jesus trazendo uma palavra para nós, aqui em Marcos, onde o profeta João Batista, ele trazia a mensagem da parte de Deus, dizendo aqui, Marcos capítulo 1, versículo 17, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. O que é isso, irmão? É saber realmente depender desse Deus maravilhoso e ter esse amor de Deus nas nossas vidas. Em que o próprio profeta João Batista, ele pregava dizendo, importa que Cristo cresça e que eu diminua. E nós vivemos aí numa sociedade tão complicada, em que a falta de humildade é tão grande, ninguém quer se rebaixar, porque é a falta do amor, é a falta do amor de Deus. E é por isso que nós vemos aí que o mundo está um caos, tantas coisas acontecendo, tantas tragédias. Tudo isso é a falta do amor de Deus. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem com grande conhecimento, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele diz, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas interessante que esse homem de Deus,
em que teve uma experiência lá na estrada de Damasco, em que ele teve um encontro com Jesus, porque ele era um perseguidor da igreja de Deus, em que ele foi contagiado pelo amor de Deus, Aleluia. se tornando o maior missionário, abrindo tantas e tantas igrejas em tantos lugares, deixando palavras, revelações para nós aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. E ele dizia: eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. O que é isso, irmão? É a humilhação, é ter a humildade de Deus na nossa vida. E só conseguimos quando realmente nós temos o amor de Deus. Aleluia. Aqui no glória a versículo 5, a palavra do Senhor diz: não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O que é isto? É uma conduta irrepreensível. E é isto que precisa no meio da igreja. É isto que precisa no meio daquele povo que serve ao Senhor. Por quê? O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Ou seja, hoje, meu irmão, a luz de Cristo, ela tem que resplandecer através da minha vida. Aleluia. E só conseguimos quando colocamos em prática a palavra de Deus nos nossos corações. Vivemos ela no nosso dia a dia, para que o amor, ele possa fluir, ele possa transbordar nas nossas vidas e que nós possamos fazer a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aqui no versículo 6, a palavra do Senhor nos ensina ainda que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O que é isto? É uma vida de constância, irmão. Eu não posso ter altos e baixos. É uma vida de constância. E isso nós só conseguimos com perseverança. Por isso, o escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, versículo 7, a palavra do Senhor diz: é para a disciplina que suportais a correção de Deus. Vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Por isso, irmão, é que nós temos que conhecer a palavra do Senhor, para que nós possamos ter uma constância, para que nós possamos perseverar, ainda que muitas vezes somos provados, mas saber usar aquelas palavras em que Jó, ele deixou para nós: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho confiado. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus não dá a maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Antes, Deus, ele dá o escape. E qual é o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha obrigação? Qual é o meu escape? É descer na olaria, irmão. Pôr a boca no pó, porque ainda há esperança. Entrar na oração, entrar no jejum, para que Deus possa reverter toda a situação contrária em que a tempestade, a luta, a tribulação, a aflição, em que muitas vezes ela se levanta contra nós. Aqui no versículo 7, a palavra do Senhor diz ainda: tudo sofre e tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmão, aqui nós aprendemos o quê? A benignidade. O que é isso? São características de pessoas boas, pessoas que ajudam, pessoas que auxiliam, pessoas que têm um coração bondoso. E isso está faltando no nosso meio. Por quê? Porque muitas vezes nós somos mesquinhos, muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós não temos um coração agradecido por tantas coisas boas, por tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito para nós. Por quê? A gente só está pensando em nós.
a palavra de Deus, o primeiro mandamento, o Senhor nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque sabemos que Ele não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia. Porém, o segundo mandamento é amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Como você tem amado você mesmo? Esse amor, ele tem que estar em comunhão com o meu próximo. Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Você tem se preocupado com a sua família? Com a sua parentela? Você tem se preocupado com o seu amigo? Com as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus? Porque nós sabemos que Deus, Ele é amor. Que Ele amou o mundo de tal maneira em que Ele deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Isto é amor, meu irmão. Porque as coisas aqui desse mundo tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E nós estamos aqui de passagem, como um conto ligeiro. Você não vai levar nada dessa vida, as coisas materiais. A única coisa que vai te acompanhar será as obras. Para que um dia o Senhor possa te recompensar com os galardões. E muitas vezes nós temos deixado de pensar isso. E é o que nós muitas vezes acomodamos e muitas vezes estamos desapercebidos. Assim como a igreja de Filadélfia foi repreendida por Senhor. O Senhor disse: eis que tenho contra ti, que tem deixado o primeiro amor. Como que está o seu primeiro amor, meu irmão? Para com Cristo, para com a igreja, para com as pessoas, o ser humano tão carente do amor de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suportai-vos uns aos outros. Nós temos visto isso muitas vezes no meio da igreja. E muitas vezes pessoas vêm desabafar. Eu não suporto aquele irmão. Eu não suporto aquela... meu irmão. Nós temos que viver o amor de Deus na nossa vida. E a palavra aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Meu. Por isso que Jesus, ele deixa aquela passagem, não me lembro agora, onde o Senhor vai ouvir muitos dizendo: mas Senhor, eu ia na igreja, Senhor, eu pregava a tua palavra, eu orava, expulsava o demônio. E o Senhor diz: não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque o amor, ele sabe perdoar. O amor, ele suporta, tantas inconveniências nós encontramos na nossa vida cristã. O que nós não podemos deixar o foco de olhar para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa vida. E tem muitas pessoas que estão deixando de olhar para Jesus e estão se perdendo nessa carreira da fé, vacilando, e muitas vezes não tem mais sentido a presença de Deus. Nós vemos que aqui no versículo 8 diz que o amor, ele nunca falha. Aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, a palavra do Senhor diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. É de Deus que vem o amor verdadeiro, meu. Por isso é que eu tenho que ter vida de oração, uma vida no altar de Deus,
para que o primeiro amor, lá atrás, quando eu aceitei Jesus, em que a felicidade me contagiou, ela não venha se apagar. Por isso, eu tenho que ter esse cuidado de conhecer a palavra do Senhor, porque nós temos um adversário que ele não acredita na nossa conversão, e ele está ao nosso derredor. A palavra do Senhor nos ensina através de Pedro, rugindo como um leão, querendo uma oportunidade de nos tirar da presença de Deus. E qual é a minha obrigação? É ter uma vida de vigilância, uma vida de busca, uma vida a estar na presença de Deus. E o que é isso? Deus, aleluia. É uma vida em constância. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Então nós temos, nessa carreira da fé, desenvolver um relacionamento com Deus, para que a nossa fé ela não venha a ser abalada no nosso dia a dia, porque nós estamos vivendo um tempo perigoso, um tempo de apostasia. Tem de misericórdia. Já na época, a igreja de Filadélfia foi repreendida pelo Senhor. Eis que tenho contra ti que tem deixado o primeiro amor. Porém, o amor de Deus está derramado sobre aqueles que buscam, aqueles que andam na presença do Senhor. Aqueles que não se corrompem, aqueles que não negociam, aqueles que não vacilam. Porque a gente vê que tão de perto o pecado ele nos rodeia. E é por isso que nós temos que estar coberto com o sangue. E jamais faltar o óleo sobre a nossa cabeça, que é o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Só com Ele seremos capazes de estabelecer diálogos eficazes entre pessoas e família, e até nações, conversas que sejam mais do que apenas barulho. Quando você fala todos os dias, quando você ouve a voz do Espírito Santo, quando você sente a presença dele na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, dons miraculosos, vasto conhecimento e até uma fé extraordinária são vazios se não viverem acompanhado do amor. Então, quando você realmente anda na presença de Deus, em que o amor está sobre a sua vida, você não tem tempo para as coisas desse mundo, onde muitas vezes a vaidade, as obras da carne, ela se levanta para querer nos tirar da presença do Senhor. É só o amor que pode dar o verdadeiro sentido aos grandes sacrifícios heróicos em prol de muitas causas humanistas. Por isso é que nós temos que ver o que é que eu tenho feito para Deus. Por quê? Porque cada um de nós temos recebido um talento de Deus. E esse talento, eu tenho que pôr ele em prática na minha vida. Eu não posso enterrar ele, porque um dia o Senhor cobrará o talento de cada um de nós. Deus. Jesus venceu pelo amor, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Está lá em João 13, versículo 1. Foi por causa desse amor ao Pai e aos homens que ele pôde dizer: está consumado. Olha lá,
João 19:30. Porque Ele amou a mim, Ele amou a você, Ele amou a todos nós. E Ele se entregou como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. Glória a Deus. Sem amor, nada do que fazemos adianta, meu. Com amor, mesmo a menor ação faz toda a diferença, né? Me lembrei ontem, eu estive lá no Hospital HR, no AME, e quando eu cheguei naquele lugar, eu vi uma mãe que veio ao encontro do pai que estava esperando no carro, e aquele jovem tinha uns 15 anos. A mãe, com uma caixa de isopor, tirou o aparelho, mediu a glicose daquele adolescente, preparou uma injeção, deu uma injeção, e eu perguntei para aquela mãe, dizendo: o que o menino tem? E ela disse lá, uma diabetes assim, muito alta, e ela disse: cada 15 dias eu venho lá de Dracena, que ele tem que passar por um procedimento aqui que leva 5 horas para ele tomar a medicação. E eu disse: eu posso orar por ele? E ela sim, eu disse: prontamente, pode. E Deus me deu uma palavra, eu estava com óleo, e eu fiz uma oração ali, na avenida ali, perto do estacionamento, repreendendo aquela enfermidade, porque Deus tinha tocado no meu coração para orar para aquele adolescente. Fazer por amor, meu irmão. Porque Deus enviou o seu Filho amado, glória a Deus, sendo Deus o verdadeiro amor, porque Ele nos amou. Que esse amor ele nunca venha esfriar na nossa vida, e que através desse amor a gente possa anunciar Jesus, sendo Ele o verdadeiro amor. Aleluia. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. É maravilhoso quando realmente Deus nos usa para algo, né? Para a glória dele. É maravilhoso nós estarmos na presença desse Deus. Como eu li aqui em Jonas capítulo 2, na hora que eu abri a live nessa tarde, dizendo, Jonas, no capítulo 2:2, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então, queridos, Deus é Deus que ouve, é Deus que responde, que nós possamos confiar, acreditar, pois todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Tudo está no controle dele. E como meu esposo ministrou hoje sobre o amor é aquele que supera todas as coisas, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Então que nós possamos verdadeiramente amarmos mais, né? Demonstrar mais o amor ao nosso próximo. Está faltando muito isso. Então nós sabemos que lá fora o mundo está buscando outras coisas que não agradam a Deus, mas que nós que conhecemos a palavra, o que temos ouvido a palavra, que temos estado na presença de Deus, vamos fazer a diferença, vamos demonstrar amor, mais carinho, né, ao nosso próximo, porque é mandamento do Senhor, amar o teu próximo como a ti mesmo, como meu esposo já falou no comecinho dessa live. Como que eu posso amar, né, o meu irmão que eu vejo, ou não amar o meu irmão que eu vejo e amar a Deus que eu não vejo? É impossível. Então eu tenho que amar aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo, que é o nosso Deus. Porque o nosso Deus nós não vemos, mas nós sentimos a tua presença. Sentimos, aleluia, o agir dele, sentimos o fazer dele. E eu sei que ele tem feito grandes coisas no meio dessas lives. Grandes vitórias, grandes libertação, restauração. Deus tem feito no meio destas lives. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor por muitos irmãos que entraram nessa live, nessa tarde. A irmã Lúcia,
Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Lúcia. Está conosco também nessa tarde, né? Entrou na live. Que Deus abençoe você e sua família. Aleluia. Irmão Márcio Oliveira entrou também, esteve conosco, né? Macário esteve conosco. A minha irmã Márcia entrou depois também. A irmã Elza Araújo, lá do assentamento. Deus te abençoe, querida. O Lorenzo Santos, Deus abençoe. A Bispa Sueli, Deus abençoe. Selma, Deus te abençoe, querida. Estamos com saudade. Que Deus abençoe você, sua casa. Em nome de Jesus, viu? Então, irmãos, é motivo de glorificar o Senhor, exaltar o nosso Deus, porque Deus é bom, Deus é amor. Amém? Então, queridos, aqui para terminar a nossa live, vamos ainda orar pela Vera Jimenez. Ela necessita de oração, né? Pedindo por saúde. A Jucenilda pediu por Lucas, seu sobrinho, né? Libertação, restauração. A Bete, a cunhada, pediu pela família. A Andréia, pela Fabiana, né? E o Claudenir, vamos orar. Apesar que nós já tínhamos orado, mas vamos orar mais. A Cristiane Paulino pediu por um amigo, né? Seu Valdemir, né? Que estava com dengue, mas já está melhor, só que a pressão está caindo. A minha Márcia, a irmã Márcia, né? A filha da irmã Lucília. A irmã Lucília também esteve conosco, está conosco. Deus abençoe, querida. A Márcia pediu oração ontem pelo netinho, o Heitor. Vamos orar, está internado no HR. Que Deus continue, amados, abençoando as nossas vidas, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar mais esse momento? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que já falou conosco nessa tarde, aonde nós temos que ser gratos a ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus de resposta, é um Deus que ouve a oração. E aquele que ama, Senhor, pratica o amor, pratica, Deus, esse mandamento que é o primeiro que o Senhor deu para nós. Que o Senhor continue a abençoar cada irmão que está nessa live, aqueles que vão entrar depois, outros de madrugada, outros, ó Pai, que vão participar. Coloca suas mãos de curadora, suas mãos de, ó Deus, bênção, suas mãos que, ó Deus, restaura, que liberta. Aqui outros pedidos de oração que entraram. Toma nas tuas mãos cada um desses pedidos. Liberta, restaura. Deus, só tu tem o poder no céu e na terra. Nós somos gratos a ti por mais essa rica oportunidade. E louvamos e bendizemos o teu nome. E agradecemos a ti nessa tarde por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Que Deus esteja contigo nessa tarde, no decorrer dessa tarde, em nome de Jesus. Terça-feira que vem, 15 horas da tarde, estaremos aqui com mais uma live. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.